das empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Franco Girodetti Neto, que é diretor de relação com o investidor da Elbor, uma companhia de incorporação. A Elbor atua em 10 estados, com foco em empreendimentos residenciais para todas as classes. Os lançamentos imobiliários dobraram no segundo trimestre desse ano e o lucro das incorporadoras cresceu mais de 15%. Com a Elbor não foi diferente. A companhia registrou um lucro líquido de mais de 30 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2021, revertendo o prejuízo líquido do mesmo período do ano passado. O que favoreceu esses números, né? O que fez a Elbor durante esse período? É o que nós vamos saber melhor a partir de agora. A Elbor já desenvolveu mais de 250 projetos imobiliários desde 1977, quando foi criada. A empresa é uma das maiores incorporadoras do Brasil e tem uma atuação forte na região metropolitana de São Paulo, onde vivem 21 milhões de habitantes. O negócio da companhia está focado exclusivamente nas atividades de incorporação de empreendimentos. Ela não atua como construtora, o que ajuda a administrar melhor os custos de cada atividade relacionada aos projetos e dá também a flexibilidade para a Elbor atuar em diversos segmentos do mercado e aproveitar oportunidades estratégicas. A companhia levantou 237 milhões de reais no IPO em 2007. Em 2010, aumentou o capital em 150 milhões de reais para manter uma estrutura adequada, aproveitar a oportunidade de desenvolvimento de novos projetos e expandir a atuação para outras regiões do Brasil. Depois, a companhia fez uma parceria com a IPLF Holding, do Grupo Suzano, e as duas lançaram a Alden Desenvolvimento Imobiliário para estrear no mercado de construção. A empresa trabalha com incorporação e loteamento de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais em todo o país. Durante a crise econômica entre 2016 e 2017, os acionistas apoiaram aumentos de capital no valor de 384 milhões de reais. Nessa época foi criada a HB Brokers, corretora da Elbor que vende os empreendimentos da marca. 2019 foi o ano da geração de caixa, venda de estoque e melhora nos níveis de perfil da dívida da companhia. Em 2020, a empresa voltou a apresentar lucro depois de um processo de reestruturação que começou em 2018, em função da crise dos distratos. Até agora, a empresa já entregou quase 40 mil unidades. A Elbor reuniu um portfólio de terrenos já adquiridos avaliado em mais de 9 bilhões de reais. Todos eles estão concentrados estrategicamente em São Paulo. A companhia tem histórico de pagamento de dividendos de 720 milhões de reais desde 2010, sempre ajustado pela inflação no período. Mas antes da gente bater um papo com o Franco Girodetti Neto, que é diretor de relação com o investidor da Elbor, eu quero trazer o Alex André, que é meu parceiro de todos os dias aqui na BMC, que você já conhece muito bem. E aí, Alex, mais uma companhia do setor de incorporação, né, com bons resultados nesse trimestre. Ótimos resultados, Débora. É muito bom conversar sobre Elbor, né? Principalmente uma companhia também focada muito em crescimento aqui na região da Grande São Paulo, né? Para quem é de São Paulo, das grandes regiões metropolitanas, conhece, né, a qualidade, né, dos ativos e também o movimento estratégico que a companhia vem fazendo com o seu land bank, né? Então, isso que a gente vai conversar um pouquinho, claro, das tendências dos resultados do segundo trimestre, tudo que a gente pode abordar aí dos resultados da Elbor, Débora. Isso mesmo, Alex. E a gente também vai falar aqui hoje de BR Malls, de Magalu e de Via. Mas agora, para poder a gente entender melhor esses números aí da Elbor, saber mais sobre os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos falar ao vivo com o Franco Girodetti Neto, que já está aqui ao vivo com a gente, ele que é diretor de relação com o investidor da companhia. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado aí ao pessoal do BMC Business. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre incorporação com você. Vamos lá, Franco, antes da gente começar a bater o nosso papo, né, eu só queria, caso alguém ainda quem esteja aqui assistindo a gente ainda não conheça muito bem a empresa, explica mais um pouco para a gente sobre o nicho de mercado de vocês, o modelo de negócios da companhia, a região que vocês atuam. Legal, Débora. Bom, a Elbor é uma empresa que está atuando no mercado desde 1977, né? Então, é uma companhia que iniciou suas operações aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que é da onde a gente é. E aí, por muitos anos, ela atuou aqui na região
A família é uma família egressa aí do setor financeiro, né? A família era acionista do banco do Banco BCN, e com a venda do BCN para o Bradesco, a família resolveu acelerar as operações da Elbor. Então, isso aconteceu prioritariamente aí em 1997. A companhia começou uma expansão, né? Começou aí a operar em outras cidades, e isso culminou com a abertura de capital em 2007. Então, fomos para a Bolsa, naquela onda de abertura de capital que a gente viu nesse período, e a companhia seguiu daí com fortes resultados, né? Passamos por uma fase complicada aí, naquela famosa fase crise dos distratos, né? E chegamos até aqui depois de um saneamento grande que a gente fez ao longo dos anos aí, redefinindo um pouco aqui as nossas diretrizes, né, e a estratégia da companhia. Então, hoje eu posso te falar que mais de 95% dos nossos investimentos eles estão no setor residencial, né? Então, a companhia hoje está muito focada no setor residencial. Eu acho que vale a pena chamar a atenção do pessoal também. A Elbor, como você comentou, é uma incorporadora pura, né? A gente atua aí em todas as fases de uma incorporação, menos na fase de construção, né? Quando a gente vai construir, a gente traz parceiros que estão com a companhia aqui há muito tempo, e são os parceiros que efetuam a construção, obviamente com um acompanhamento muito de perto da nossa equipe de engenharia. Eu queria entrar um pouco mais nesse processo de acompanhamento, de como que funciona, mas antes eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da pandemia, como você tocou nesse assunto, né? Porque, claro, a pandemia provocou uma série de impactos aí sobre o setor produtivo, e como eu queria entender como que você tem avaliado essa crise da saúde pública e os desdobramentos, claro, dela sobre os negócios aí da Elbor. Foi possível crescer ao longo dessa pandemia? Assim que começou a pandemia, Débora, a gente sentiu aqui os efeitos, acho que como o setor inteiro, né? A gente teve aí uma retração um pouco de vendas, tanto é que o ano passado, nas nossas previsões, a gente teria um ano inteiro de resultados bons, e, coincidentemente, bem aquele trimestre, que foi o trimestre pior da pandemia, que foi o segundo trimestre de 2020, a gente teve um resultado negativo, depois a gente conseguiu reverter isso ao longo do tempo. Então, assim, na nossa avaliação, a gente teve, sim, ali eu acho que o pessoal ficou um pouco... o primeiro movimento foi um movimento de atenção, né? Acho que todo mundo que estava ali se preparando para fazer uma aquisição, comprar um imóvel, acho que num primeiro momento o pessoal esperou um pouco para ver o que ia acontecer, como é que a pandemia ia se desdobrar, e logo no terceiro, né, no início do terceiro trimestre, a gente já começou a sentir uma recuperação do mercado, e aí conseguimos ter um resultado bom no terceiro trimestre, bom no quarto semestre, e está se seguindo até hoje. Então, eu acho que assim, foi um impacto significativo. Acho que o mercado se ajustou rápido, né? Nós também precisamos, na época, fizemos muitas ações, né? Ações de marketing junto aos clientes, fizemos ações também para melhorar esse contato online, né, da incorporação com o comprador final. Então, assim, foi um período, acho que de aprendizado grande. A gente conseguiu passar por ele, e acho que depois a gente viu uma recuperação do setor que, graças a Deus, ela está durando até agora. Bom, e Franco, assim, falando um pouco dessas mudanças, você já citou aí algumas, né? Eu queria entender dessas que foram colocadas em prática, ou talvez alguma que ainda esteja aí no processo de implantação pela Elbor, o que foi incluído como novidade nessa rotina, tanto de trabalho como de negociação e também de relação com o público, o que veio de experiência disso, que realmente agora vai permanecer, né? Veio para ficar? Sim. Não, Débora, acho que a gente aproveitou esse período para olhar um pouco para dentro da companhia, né, para fazer aquelas lições de casa que às vezes a gente vai protelando. Então, a companhia contratou, por exemplo, nesse período, uma profissional de RH para ser a nossa diretora de RH. A gente fez investimentos grandes também em área de processos, né, trouxemos também um profissional do mercado para olhar toda a nossa parte de processos e TI.
fizemos uma reformulação do nosso CRM também, para a gente poder entender melhor aí o comportamento dos nossos clientes e entender até melhor como que a gente pode utilizar a tecnologia aí junto com o nosso CRM. Promovemos também eu posso chamar um treinamento aqui da nossa área de vendas, o pessoal também se habituar mais a fazer venda online, né? A gente sabe que esse é um setor ainda que os corretores é muito ao vivo ali, né? O cliente ele quer visitar o stand, ele quer entender onde é o empreendimento, ele quer ver um decorado, então tem uma barreira assim para a gente ultrapassar, não só com o nosso vendedor, mas com o cliente final. Então eu acho que assim tiveram muitas lições que a gente aprendeu. E elas vieram para ficar, né? Como eu te falei, a parte do CRM a gente mudou e a gente tem um CRM novo aqui. E eu acho que agora vai ser um processo contínuo, né? Então a gente acredita que essa experiência do cliente ela vai mudar ainda. A gente tem feito vários experimentos aqui para a gente entender o que a gente pode fazer de melhor. A companhia sempre teve um foco muito grande nos clientes, né? A gente sempre se preocupou como a gente estava ranqueado, lá no Reclame Aqui, né? Que é um site que está aí sempre na boca dos consumidores. A gente tem essa preocupação de saber o que está acontecendo com o cliente e trazer essa experiência aqui para dentro. Uhum. Agora falando um pouco de resultados, né? Vocês registraram aí um lucro líquido de mais de 30 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2021, revertendo, né, um prejuízo líquido do mesmo período do ano passado. Podemos então dizer que a Elbor já retomou a níveis pré-pandemia e esse resultado que a gente viu agora é sustentável para os próximos semestres ou alguma coisa ainda preocupa a companhia? Essa é uma excelente pergunta, né, Débora? Se você olhar aí os resultados da companhia nos últimos anos, eu vou citar aqui 16, 17, 18, até 19, né? A gente teve resultados bem impressionados, né? A companhia ela voltou para o azul em 2020. É um movimento que a gente já tinha tomado no meio do caminho, né? A incorporação, por ela ter uma curva de longo prazo, né, até acontecer, né? Imagina que comprar um terreno, desenvolver produto, construir, vender, esse ciclo às vezes demora 4, 5 anos. Então, todas as decisões que a gente toma aqui, a preocupação é que ela esteja na direção correta, né? Mais do que se ela vai acontecer mais rápido ou mais devagar. Então, a gente já estava enxergando isso, a gente já enxergava que o ano passado ia ser um ano de mudança, como ele foi. A gente já enxergava que esse ano também, de 2021, ele vai ser um ano positivo. Então, eu acho que essa mudança, essa virada que a gente fez no nosso balanço, ela foi plantada, na verdade, lá em 2017, 2018. A gente está colhendo agora os resultados desse trabalho. Então, como que a gente enxerga um pouco daqui para frente, né, Bora? A gente está num caminho correto. Essa é a tendência do balanço da companhia, né? A gente vem conseguindo receitas com margens superiores às margens que a gente tinha no passado, né? Tem uma contabilização muito particular o setor, então ele acontece só com o tempo. Então, eu acho que, assim, de novo, né, a gente conseguiu colocar o navio na direção correta. A gente sabia que ia demorar, né, por conta do nosso ciclo. Então, a gente tá chegando no lugar que a gente previa. É óbvio que a gente também sofre da conjuntura econômica, né? Não tem jeito, mas até o momento eu posso te falar que o mercado continua aquecido, né? A gente continua tendo um bom sentimento de vendas aqui e os resultados, continuando assim, eles vão continuar naturalmente aparecendo no nosso balanço. Perfeito. Eu quero trazer o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC. Ele também tem perguntas aqui para você, Franco. Alex?
Muito obrigado, Débora, pelo espaço, Franco. Muito boa tarde. Muito obrigado aqui pela participação do BMC Business. E a minha pergunta, né, que os lançamentos imobiliários, né, dobraram, né, no segundo trimestre, e os lucros das incorporadoras dispararam, né, mais de 15%. Onde a Elbor entra nesse cenário, né, e como que essa previsão, né, de lançamentos de vocês, claro, né, com a estratégia também de Land Bank? Tudo bem, Alex? Não, essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Pergunta, né? de $1 milhão. Exatamente. O volume cresceu muito, né, do mercado nesse ano em relação ao ano passado. A gente teve uma postura mais conservadora em 2020, então a gente segurou um pouco os nossos lançamentos em 2020. No início do ano, a gente estava preparado para já começar a lançar aquele guidance que a gente deu, né? A gente deu uma indicação de quanto a gente teria de lançamento esse ano. No final do primeiro TRI, com de novo, né, aquela piora um pouco da pandemia, a gente resolveu segurar um pouco os lançamentos, tanto é que eu fiz um único lançamento no primeiro TRI, mas aí, conforme a gente entrou no segundo trimestre, a gente foi ver de novo, né, o mercado reaqueceu muito rapidamente. A gente fizemos um lançamento forte aí no terceiro TRI, e a gente tem a expectativa de seguir naquela indicação que eu fiz de lançamentos no começo do ano. A gente vai seguir aqui no nosso guidance. Eu acho que o mercado ele ficou mais parado nos últimos anos, então eu acho que não temos um problema de demanda. Eu acho que mesmo vindo com o mercado vindo com esse volume grande de oferta, eu acho que não temos um problema de demanda. A gente continua vendo aí vários segmentos, né, o médio, o alto, o altíssimo, com demandas reprimidas aí no setor. Acho que a dúvida vai ficar mais aí da questão conjuntural, né, em relação ao emprego e renda, no final das contas, e menos uma questão mais do setor, né? Eu acho que o gatilho demanda, que deveria ser o que mais preocupa, esse eu acho que a gente está bem endereçado, que ela continua existindo. Muito obrigado, Franco. Débora. Franco, você falou ainda agora, né, dessa questão da construção, de você realizar com parceiros, né? Justo por não realizar a construção, a qualidade dos imóveis não pode acabar caindo, mesmo que vocês já tenham parcerias aí antigas. Como que vocês fazem esse acompanhamento que você citou agora no início do nosso papo? Débora, apesar da gente não fazer a construção, né? Não tem uma construtora aqui dentro de casa. Uma das maiores equipes que tem dentro da Elbor é a equipe de engenharia, né? E aí estou inclusive te falando que a equipe de engenharia é separada daquela equipe que faz o desenvolvimento dos projetos. Então, apesar da gente ter uma parceria longa, né, com todos as nossas construtoras, né, acho que tem aqui 2 pontos principais. A gente incentiva também as construtoras a entrarem com participação nos projetos. Então, elas não são só meramente prestadoras de serviço, né? Elas também têm um pedaço do projeto, né? Então, além dela ser a prestadora de serviço, ela tem 10%, 20% daquele projeto, né? Então, ela ganha tanto na prestação de serviço, quanto no resultado do projeto em si. E o acompanhamento da obra, Débora, ele é constante desde o início, né? Desde toda a parte de concepção do projeto até a parte de acompanhamento de compra de material, execução ao longo da obra. Então, a gente faz medições junto com os construtores ao longo da obra. A gente tem a preocupação também de fazer todo o acompanhamento de entrega. Então, eu diria que o esforço que a gente faz para manter essa qualidade, ele é muito grande. De novo, para você ter uma ideia, a nossa equipe de engenharia deve ser algo em torno de 20% do nosso efetivo. Então, é um número bem significante, e acho que representa bem aí a atenção que a gente dá para isso. Nos anos de 2018 e 2019, né, vocês focaram aí no reescalonamento da dívida da companhia, né, e conseguiram fazer isso, monetizando aí o estoque através
de operações estruturadas, né? Vocês baratearam também o custo da dívida, alongaram ela, né? Também fizeram um follow-on na época, né? E hoje, a que pé está isso, assim? Como que está essa dívida bruta aí por patrimônio líquido da companhia, né? Está dentro aí da normalidade, está confortável para a companhia? Porque logo depois veio todo esse cenário, né, de crise econômica, né, causada pela pandemia do coronavírus, que acabou impactando o mundo inteiro, né? Sim. Não, Débora, eu acho que a gente chegou, um indicador que a gente olha aqui é sempre a alavancagem da companhia, né, que eu pego toda a minha dívida, tiro o meu caixa e divido pelo meu patrimônio líquido. Então, é essa conta que eu faço. Essa conta aí já foi de mais de 120%, né? A gente vem abaixando isso sistematicamente aí nos últimos trimestres. Então, para você ter uma ideia, a gente fechou o segundo trimestre com 50% de alavancagem, né, desse índice. A gente fechou o ano passado com 58%, então, se você olhar lá para trás, né, estou baixando aí de mais de 120% para 50%. É um movimento que vai continuar. A gente até fez uma venda no final do trimestre, que ela foi assinada no final do trimestre, e ela vai ser liquidada nesse próximo trimestre. Isso eu posso falar. Se a gente contabilizar isso agora, né, eu vou pegar esse recurso, também vou liquidar a dívida com ele. Então, a alavancagem, esse mês aqui, ela já vai cair aí para uns 43%, 44%. Só com esse movimento aí que eu já tinha indicado lá no final do TRI. Então, acho que esse é um movimento natural. A gente quer, e é nossa meta aqui, abaixar um pouco a nossa alavancagem. Eu acho que aí, talvez aí abaixo de uns níveis de 40%, é uma alavancagem saudável do setor, né? O setor é um setor alavancado, não só no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo, o setor de construção é um setor alavancado. Mas eu acho que naturalmente a gente vai atingir patamares menores. Aí, com a venda natural do nosso estoque, a gente vai liquidando essas operações que foram feitas. Uhum. Agora, falando sobre o land bank da companhia, até o Alex chegou a perguntar um pouco sobre isso, mas eu queria entender como que esse land bank está agora. E também se vocês continuaram constituindo esse land bank mesmo durante esse momento de crise aí provocado pela pandemia. Eu acho que esse foi um dos pontos mais importantes que a gente conseguiu fazer, Débora, não só o ano passado, né, mas até nos anos anteriores, quando a gente começou esse processo de reestruturação, a gente não deixou de comprar terreno, né, e conseguimos aí nesses últimos 2 anos e meio, continuar formando terrenos, e hoje eu acho que a gente tem um land bank de muita qualidade. Né? Então, se você for pegar em termos percentuais, mais de 90% hoje do nosso land bank, ele está concentrado aqui em São Paulo e Grande São Paulo. Então, foi um land bank que, além de tudo, acho que a gente pode falar que ele foi bem adquirido, porque a grande maioria desse land bank eu adquiri ali até 2019. Então, a gente conseguiu fugir um pouco dessa concorrência recente aí que a gente teve por terrenos em São Paulo, né, com todas essas companhias abrindo capital, fazendo follow-ons, etc. Então, a gente conseguiu constituir esse land bank num preço bom, e hoje eu te diria que de localização, posso não ter o melhor, mas eu tenho um dos melhores land banks do mercado, né, bastante concentrado aí na cidade de São Paulo, e assim mesmo dentro da cidade de São Paulo, em localizações bem privilegiadas. Né? Esse land bank hoje é da ordem de 9 bilhões de reais. Né? Eu diria aí que, se você pegar São Paulo, praticamente aí 6,5 bilhões de reais estão em São Paulo. Eu acho que para esse ano, 2022, 2023, nos próximos 2, 3 anos, a gente está bem tranquilo aqui em relação a land bank. Uhum. Agora, falando um pouco sobre essa questão do Copom continuar aumentando essa taxa básica de juros, né? Como que vocês enxergam esse atual nível de juros? Esse aumento da curva tem preocupado vocês? A gente até tem sempre perguntado isso para o pessoal que a gente já falou aqui de outras incorporadoras e tudo mais, para poder saber aí a expectativa, né, dessa taxa de juros, se isso impacta, porque os investidores estão muito preocupados e de olho nisso, né? Olha, Débora, eu acho que se a gente tiver
um aumento descontrolado aí de taxa de juros, né? Se a gente voltar a ter uma taxa de juros aí na casa de 2 dígitos, acho que começa, sim, a preocupar o setor e atrapalha, logicamente, aí, na parte dos compradores, né? Pessoa física, com uma taxa de juros mais alta, ela perde um pouco o poder de compra, e isso restringe um pouco o nosso mercado. Mas eu acho que no nível atual, mesmo com essa mudança recente, e até se ela continuar um pouco, eu não vejo grandes impactos. Né? Eu acho que a gente continua tendo aí financiamentos de longo prazo, né? Os bancos continuam tendo apetite para essa carteira de crédito imobiliário, né? Com operações de 25, 30 anos. Não acho que a gente vai... se a gente se manter aí mais ou menos nesse nível de taxa de juros, eu acho que a gente não vai ter impacto grande. Eu chamo a atenção, eu acho que o impacto maior se a gente tiver um problema de renda, né? Se a gente tiver um problema de emprego, tiver uma retração de PIB, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que está mais conjuntural esse problema do que específico aqui do nosso setor de incorporação. Uhum. E com essas novas taxas aí, previsão também de novos reajustes, como que fica a expectativa de vocês para os próximos 3 anos? Olhando para frente mesmo, assim, mais para o longo prazo? Olha, Débora, eu acho que assim, a gente já passou por fases aí onde a gente teve uma taxa de juros muito alta, né? No próprio boom do setor, as taxas estavam significativamente mais altas que elas estão agora. Nas nossas projeções aqui e com os nossos parceiros financeiros aqui, escutando os bancos, a expectativa deles é que a taxa aí fique em torno de 7%, 8% nos próximos anos. Eu acho que elas mantidas nesse patamar, eu não vejo nenhuma ruptura grande para o setor. A Elbor, daqui para frente, a gente quer ter uma empresa mais rentável, né? Então, também não estamos aqui buscando um crescimento vertiginoso da companhia, a gente está num tamanho ajustado aqui. Então, eu acho que, assim, para o nosso mercado principal consumidor, eu não vejo uma ruptura grande em termos de taxa de juros. Uhum. A gente também tem acompanhado uma disparada aí no custo de insumos, de matéria-prima, né? Isso impactou ou tem impactado de alguma forma os empreendimentos de vocês? Assim, tem tido atraso de cronograma de lançamentos? Vocês têm margem, de repente, para repasse desses custos ainda, né? Caso seja preciso? Não, uma excelente pergunta, né, Débora? Eu acho que, assim, primeiro é legal explicar que quando eu vou fazer um lançamento, eu faço um contrato fechado do valor de construção com o meu parceiro construtor. Então, o meu fornecedor, ele me passa um preço fechado. Né? Então, se eu tiver um aumento de preço de insumo no meio do caminho, ele não me repassa isso da mesma maneira, como se eu tiver uma queda, ele também não me repassa. Então, fica na responsabilidade dele. Então, isso tem funcionado muito bem nos últimos anos. A gente nunca teve nenhum problema com nenhum dos nossos parceiros aqui. Mas, de fato, eu acho que o aumento dos insumos, né, esse aumento aí que a gente teve no INCC, ele veio para ficar. A gente entende que o repasse desse preço para o imóvel final, ele vai acontecer, né? Quer dizer, ou ele tem o repasse, ou a gente vai ter um achatamento de margens aí do setor, né? E eu acho que o que mitiga um pouco isso, né, o que alivia um pouco esse efeito para o nosso lado, que majoritariamente aqui os nossos produtos, eles estão focados aqui no mercado de média, renda alta e altíssima renda. Então, eu acho que é um mercado que ainda consegue absorver um pouco de preço, né? A gente sabe, por exemplo, diferentemente de Casa Verde e Amarela, né, que tem um teto de preço, etc., e aí, de fato, o aumento do custo aí impacta a margem, né? Um outro ponto como eu comentei, né, como o nosso land bank ele está bem adquirido, então eu tenho sim um espaço para manter a minha margem no nível onde eu quero que ela chegue.
mesmo com esse preço com um pouco mais de aumento de custos, né? Então, mesmo que eu não consiga repassar tudo, eu tenho um espaço ainda para manter minha margem, né? Mas, mesmo assim, a gente tem conseguido repassar aí, principalmente aí custo de NCC, a gente tem conseguido repassar para a nossa base. Perfeito. Eu quero trazer aqui uma pergunta dos nossos telespectadores que estão aqui assistindo a gente, é o professor Lucas Esmeraldo. Ele está perguntando o seguinte: inadimplência e dificuldade de acesso a crédito são preocupações para a Elbor, principalmente em um momento tão delicado de Covid, né, juros altos, instabilidade política, em fase de reestruturação? Olha, Débora, sim, né? A gente se preocupa com isso. A gente tem um processo minucioso aqui de avaliação de crédito, né, com os clientes. Então, quando a gente tem uma venda para ser efetivada, a gente faz uma análise do cliente, não só interna, a gente tem parceiros também que nos ajudam a fazer isso. Você tem algumas maneiras de diminuir esse efeito, né? Então, de mitigar o efeito, mexendo um pouco em parcelas intermediárias, né? Antecipando um pouco o fluxo, pedindo um pagamento maior aqui no início. Mas eu acho que esse é um acompanhamento que a gente faz constantemente aqui de inadimplência. Na vírgula isso, né? E posso te falar que até o momento, nesse ano de 2021, a gente não viu um impacto grande, né? Então, temos assim, um outro cliente que a gente vê que está numa dificuldade. Agora, assim, não tivemos um impacto muito grande que nos chamou muita atenção. Mas eu acho que é um assunto para ser acompanhado aí com uma lupa. Uhum. Franco, só mais uma pergunta aqui de um telespectador, que é do Helene de Ristra. Ele está perguntando o seguinte: como está a velocidade das vendas de estoques prontos e também o tamanho do estoque hoje? Tá. O tamanho do nosso estoque hoje, ele é 2,6 bilhões de reais. Tá? Desses 2,6, 1 bilhão é de estoque pronto, e aí eu estou incluindo nele o estoque que ficou pronto até junho agora. Uhum. Então, se eu pegar esse 1 bilhão de estoque pronto, mais ou menos aí uns 600 milhões de reais, é um estoque um pouco mais, um estoque que foi entregue aí antes de 2020. Esse é um estoque que a gente tem vendido aí na mesma velocidade, né? A gente teve um VCO bom nesse último TRI aí, de 17% nesse último TRI. Eu te diria que a gente tem mantido a mesma velocidade de estoque pronto, de venda de estoque pronto, que a gente manteve em 2019 e 2020. Então, na média, a gente continua, a trajetória continua a mesma, né? Isso posso falar até recentemente, né? Até, enfim, já entrando aí no terceiro TRI. Uhum. De novo, né, o que a gente tem visto, os bancos continuam com muito apetite, né, para fazer esse financiamento. Então, continuamos tendo aí financiamentos até de 90% do valor de venda do estoque pronto. Isso ajuda muito a venda do estoque pronto, né, e prazos longos. Então, eu acho que esse apetite de crédito, ele continua sendo importante para o setor. Perfeito. Eu vou trazer agora o Marco Saravalli aqui para a nossa conversa. O Franco, ele que é estrategista da Sarinvest, está aqui também para poder participar do nosso papo. Marco. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Franco. Tudo bom? Boa tarde, Marco. Tudo bom? Tudo ótimo. Ô Franco, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, tentando olhar no meio dessas notícias vindas de fora, de dentro do Brasil, um pouco de volatilidade, né, nas bolsas, enfim, nas commodities, mas eu queria entender se a gente pode ter alguma leitura positiva para o setor, algum impacto positivo, na medida que, assim, muita gente falando assim, as commodities, a gente viu o minério de ferro cair nessas semanas, últimas 2 semanas, preço de aço, enfim, recuar, petróleo, enfim, será que para o setor de construção civil a gente pode ter algum impacto positivo, ou seja, teve muita pressão de custo ali em material de construção, em aço, mas será que a gente pode ter redução ou pelo menos não ter novos aumentos, né, olhar um pouco para os materiais, para o lado dos materiais? Marco, eu acho que assim, a gente trabalha mais com essa segunda opção que você colocou. A gente acha que os aumentos, eles vieram,
né? E a gente entende que daqui para frente eu não vou ter um aumento muito grande, mas eu acho difícil o preço voltar para trás, né? Então, eu acho que, de maneira geral, como que a gente trabalha aqui nas nossas viabilidades? A gente não conta com uma redução desse custo. Então, a gente trabalha daqui para frente, de novo, eu acho que não tem um impacto muito maior do que a gente já alcançou até agora. Para você ter uma ideia, quando a gente olha um custo de construção, na nossa métrica aqui, mais ou menos 60% do custo total de uma obra, eles são insumos, e 40% mão de obra, né? Então, primeiro, dentro desses 60%, não são todos os produtos que tiveram uma estilingada tão grande, é lógico que os mais relevantes são aço, cobre, né? E sim, eles são os mais relevantes, mas não é todo o insumo que teve esse aumento. E a mão de obra, até por conta da conjuntura e o momento que a gente está vivendo, a gente não está vendo pressão de custo de mão de obra, como já aconteceu lá no passado, né? Acho que você lembra bem que no passado, aí, quando a gente teve o boom do setor, aí foram não só os insumos, mas foi mão de obra também. Então, acho que chegamos no patamar e a gente trabalha que esse patamar vai se manter daqui para frente. Uhum. Franco, falando de insumos também, não deixa de ser insumo, mas acho que você também já falou sobre o land bank da companhia, mas como é que você vê, por exemplo, essa pressão de custos, ou possível pressão de custos, mesmo que não aconteça agora, no curto prazo, vocês estão bem confortáveis, mas, de outro lado, a gente tem várias empresas também bem capitalizadas que estão atrás de terrenos, estão procurando terrenos. Será que a gente pode continuar vendo também preços de terrenos subindo? Como é que é um ponto de preocupação em algum momento ou não, né? Olhando para, como você falou, pelo land bank que vocês têm hoje, está bem estruturado para um ritmo de crescimento para os próximos anos, né? Não, com certeza a concorrência por terreno ela está maior, né? Principalmente porque se a gente pegar muitas das companhias aí que abriram capital, fizeram IPO, sim. Muitas delas, a sua área de atuação é a cidade de São Paulo, né? Então, acho que você está corretíssimo, isso tem acontecido, a gente tem visto aqui a gente tem o comitê de terrenos, a gente tem visto aí preços realmente super altos, né, de alguns terrenos. A gente não podemos abrir mão da nossa margem, né? Então, eu entendo que entrar aí em alguns terrenos com viabilidade aí duvidosa, a gente não vai fazer, Marcos. Então, demoramos bastante para retomar a margem da companhia. Eu acho que o nosso cuidado maior aqui é em manter a nossa margem ali, a nossa recuperação da nossa margem. Então, realmente, acho que precisa ficar um pouco atento aí com essa compra de terrenos, né? Ver se vai caber na conta, ver se você vai conseguir repassar isso daí no final das contas, né? Então, acho que vai depender muito aí de localização do produto, né? E se é um produto de alta renda, se é um produto de média renda, mas é uma preocupação, sim, esse aumento aí do custo de terreno, principalmente na cidade de São Paulo. Sim, tá bom. Perfeito. Débora, depois eu volto com mais uma pergunta aqui. Eu quero só perguntar para ele, vai ser uma última pergunta minha, Marcos Saravalha, você pode fazer mais uma aí. É sobre essa questão, porque olha, cada vez mais os consumidores, né, os investidores, né, também estão atentos a essas soluções ESG, então eu queria saber como que a Elbor tem olhado para essa questão, como que vocês têm executado essa ESG aí da companhia, né, ou qual a expectativa para isso agora nesse semestre? Sim. Não, a gente gosta muito das políticas de ESG, Débora, é um negócio que está no nosso radar aqui. A gente já tem feito algumas mudanças aqui, principalmente na questão de governança, né? A gente vem assim cada vez mais melhorando a governança da companhia. A gente tem aqui uma série de políticas e alguns comitês que a gente vai implantar ao longo desse ano e ao longo do ano que vem, né, de acordo até compromisso que a gente assumiu aqui perante o mercado, junto à CVM também. A parte social, eu te diria aqui que o S, a gente tem dado uma atenção muito grande aqui também para a parte social.
A companhia, para você ter uma ideia, aqui internamente, mais de 40% dos cargos de gestão aqui na Elbor, elas já são de mulheres, então acho que automaticamente a gente já está bem, encaixado aqui em um desses índices aqui, vamos chamar assim. A parte, o cuidado com o cliente, né, o cuidado aqui com o bem-estar do cliente, é uma coisa que sempre permeou a companhia, né, o nosso mantra aqui é sinta-se em casa. Então, como eu citei, né, se você for olhar lá nos índices lá do Reclame Aqui, a Elbor sempre teve uma posição de destaque lá, porque eu acho que sempre foi muito preocupada com o social, né? Então, eu acho que eu sempre estou falando isso para o mercado pode nos cobrar aqui de ESG, a gente está em processo aqui de colocar no papel a atuação em cada uma dessas áreas, e até o final do ano, a gente vai poder dar uma visibilidade maior para o mercado do que a gente está fazendo. Perfeito. Eu vou deixar esses últimos minutinhos aqui do nosso papo para o Marco Saravalli fazer essa última pergunta que ele tem. Marco? Ô, Franco, só uma última pergunta, que é mais uma curiosidade. Acho que até pelo nicho de mercado que vocês atuam, né, mais classe média, alta renda, a gente teve uma mudança de perfil muito rápido, né? Então, pensar ali nos primeiros meses de 2020, né, todo mundo falou, agora é o home office, né? Então eu preciso arrumar um escritório novo para trabalhar em casa, enfim, de vez de ter 4 quartos, vão ser 3 quartos no escritório, enfim, uma mudança. E teve gente que foi para o interior, teve gente que foi para o litoral, mudou de casa, teve uma casa menor, e agora praticamente volta-se pelo menos um padrão antes da pandemia, né? Eu queria entender isso, como é que tem sido afetada a parte de arquitetura, de quantidade de quartos, enfim, como é que vocês se adaptaram, ou não? Realmente continuou uma tendência que era da pandemia, mas a questão de adaptação dentro do próprio espaço ali dos imóveis, né? Não, acho que, Marcos, não, esse é um assunto que o pessoal de desenvolvimento de produtos está realmente colocando um foco. Eu acho que, assim, a gente sempre teve uma preocupação aqui por exemplo, empreendimentos de estúdio e dormitório, né? A gente viu isso explodir em São Paulo. Então, a gente sempre teve uma preocupação com isso. A gente sempre tentou, se você olhar no nosso Land Bank, a gente está bem diversificado no Land Bank. Eu tenho produto de um dormitório, sim, dependendo da localização, perto de metrô, em eixos de transporte, mas eu estou bem dividido em 2, 3, 4 dormitórios, e a gente está preparando aí para o final do ano, ou então para o início do ano que vem, um lançamento aqui de um loteamento grande, né, um loteamento de mais aí de 700 lotes, aqui em Mogi das Cruzes, um pouco nessa linha, né? A gente viu que esse setor de loteamento permeando aqui a cidade de São Paulo, ele está tendo muita procura, então esse é um projeto que a gente está em conjunto lá com a família Pfeffer também, ali com a Alden, como a gente comentou aqui. Então eu acho que esse é um movimento que veio para ficar, né? Então acho que essa é uma discussão que virou constante aí na nossa área de desenvolvimento de produto. Tá ótimo, obrigado. É isso aí, Marco. Eu quero muito agradecer aqui a participação do Franco com a gente, por ter aí disponibilizado o tempo para poder trazer aí mais informações sobre a companhia, né? Trazer um pouco desse olhar aí da própria companhia sobre os resultados, sobre esse trimestre, expectativas também. Deixar o espaço aqui, claro, para poder você já fazer suas considerações finais aí, Elbor, já dando as suas perspectivas aí para a companhia para os próximos 2, 3 anos, que eu acho que isso é interessante para o investidor deixar no radar. E olha, conta sempre com a gente aqui na BMC. Legal, Débora, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos marcar outras, a gente está à disposição. Eu acho que a gente está num momento muito bom aqui, conseguimos fazer uma reversão enorme aqui de resultado. A gente aqui de dentro, a gente enxerga que esse ano, os próximos anos, vão ser muito bons aqui para a companhia. Eu tenho brincado aqui com alguns investidores, a nossa ação, assim como todos do setor, né, mas a nossa ação, ela merece ter um preço diferente do que ela tem hoje.
a gente não tem dúvida que a gente vai conseguir recuperar isso. E a gente tem assim boas perspectivas e temos aqui assim um caminho bom para ser trilhado aqui com essa nova fase da Elbor. Perfeito, muitíssimo obrigado. Então até uma próxima. Um forte abraço aí da BMC para todo o time da Elbor. Um abraço e bom dia aí para vocês. Obrigada. Esse foi o Franco Girodetti Neto, que é diretor de relação com o investidor aí da Elbor. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia, que eu ainda vou falar um pouquinho aqui, vou repercutir um pouco aqui com o senhor Marco Saravalli, que está aqui comigo, só para poder a gente falar um pouco aí, Marco. A gente, considerando os resultados do segundo trimestre, aliás, não só da Elbor, mas como também de todo o setor, né? A gente tem visto aí as companhias do setor trazer aí bons resultados, mas parece que o setor não anda, né? O negócio não vai para frente. Assim, o que você acha que ainda está segurando esse setor aí, né, de construção, né, e incorporação? É diferente o operacional, né, o que está saindo ali no balanço, no resultado no desempenho das ações, né? Parece que está andando na direção opostas, né? O resultado operacional, tanto da Elbor como das principais companhias, principalmente aqui com uma presença muito grande em São Paulo e em outros grandes centros, tem vindo muito bom. Como você falou, se olhar para os balanços há 2, 3 anos atrás, essas companhias estavam dando prejuízo e grandes prejuízos, né? Então acho que é essa leitura. O operacional vai continuar bom, né? Terceiro trimestre vem numa sequência boa, quarto trimestre, o ano 2022 tudo mais constante. Talvez a gente precise entender um pouco da velocidade, da intensidade do ano, mas 2022 também tende a ser um ano bom para o setor de construção civil, né? Então praticamente contratado. Agora no curto prazo realmente a gente está vendo um desânimo, né, muito forte para as ações do setor como um todo, né? Não é só para a Elbor, para o setor inteiro vem sendo penalizado fortemente aqui, dependendo do pico ali das ações da Elbor, as ações vêm caindo cerca de 30%, né? Hoje algumas delas vêm recuperando, mas a leitura realmente é muito forte, muito negativa, e grande parte por conta de toda esse desequilíbrio fiscal, né? Essa preocupação em relação ao endividamento público, em relação ao respeito do teto fiscal, enfim, toda essa preocupação, os juros, né, os juros de longo prazo, tá? De novo, você fala assim, mas Marco, a construção civil não vai ser afetada pela Selic, né? A Selic a 6, 7, 8%, não vai ser afetada. Não, mas primeiro, a Selic é diferente de uma Selic a 2, 3% do que uma Selic a 6, 7, 8%. Então, eu acho que vai ser afetado sim, mas principalmente quando a gente fala de longo prazo, é aí que realmente mora a dúvida e o impacto para as ações em bolsa. Quanto a gente não diminui essa percepção de risco, eu não vejo, talvez no curtíssimo prazo, uma valorização mais consistente do setor, né? Para os investidores que agora estão querendo aproveitar e talvez mudar a chavinha, né? Ver aí oportunidade no setor e nesse momento, aí aproveitar esse momento de baixa aí do setor, quais são as vantagens competitivas aí da Elbor, Marco, na sua opinião? Eu assim, olhando para as ações, eu vejo um setor descontado. Naturalmente ele está barato, né? A Elbor particularmente está passando por um período de turnaround, que a gente chama de recuperação. E os resultados já estão começando a aparecer, né? A companhia, acho que já tem, como eu sempre falo, assim, o ciclo da construção civil, ele é muito bem desenhado, né? Não tem como mudar no caminho. Então é um ciclo de recuperação, talvez é um ciclo diferente do ciclo anterior, é um ciclo menor, ou seja, o volume de lançamentos são menores, mas é um ciclo positivo. A gente passou por mais de 3, 4 anos, dependendo do setor, do segmento, de recessão, né, no setor de construção civil. Agora a gente está de novo num ciclo positivo, diferentemente do ciclo anterior, mas é um ciclo positivo. A Elbor, assim como outras companhias, acabou sofrendo, né, nesse momento de recessão, nesse momento de negativo para o setor, e a companhia está voltando a realmente ganhar uma tração boa, né? A companhia muito bem focada agora, focada na região de São Paulo, região metropolitana, entregando ali naquilo que sabe fazer, né? E praticamente já tudo contratado o crescimento. Agora as ações em bolsa estão baratas, estão descontadas, mas para quem tem que olhar muito para um horizonte talvez de longo prazo, né? Olhar para curto, médio prazo, a gente acha que falta talvez triggers aí, falta realmente um catalisador para impulsionar essas ações para ter uma alta mais consistente, tá? Então essa leitura que realmente eu tenho para as ações da Elbor e assim acaba consequentemente um pouco para as demais ações
do setor, né? Realmente a curva de juros, essa percepção de risco está jogando muito contra as ações do setor. Enquanto isso, a gente vê algumas outras ações ou sofrendo menos ou com maior chance de recuperar no curto e médio prazo. Então, essa é a nossa leitura. Está descontado? Tá. Mas eu só vejo uma recuperação mais para médio e longo prazo. Então é por isso que a gente até está com uma visão, a gente tem cobertura, a gente tem uma recomendação, mas a gente está com uma visão um pouco mais neutra, mesmo sabendo que possam estar realmente bastante descontadas as ações, a gente só vê uma recuperação mais para longo prazo. Então, por enquanto, a gente está com uma visão, uma recomendação mais neutra, né? Não tão otimista assim com o desempenho no curto e médio prazo das ações da Elbor, tá? Do setor como um todo. Perfeito, senhor Marcos Saravalli. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente no BMC Business. A gente está de volta aqui na segunda-feira. Combinado. Segunda-feira eu estou de volta também. É isso aí, Marcos. Obrigada. Até segunda. E essa foi a participação do Marcos Saravalli aqui no BMC Business, ajudando a gente aí a levar para você a informação que gera valor aos seus investimentos. E agora a gente vai continuar falando aqui um pouco das empresas aqui, de resultados dessa última temporada de balanços, né, Alex? Hoje a gente vai começar falando de BR Malls, que teve recomendação neutra mantida aí pelo Bradesco BBI, com preço-alvo a R$ 3,50. Então vamos lá, como é que foi aí esse segundo trimestre da companhia, Alex? Muito bom, Débora. Lembrando, né, resultados de BR Malls foram muito bem recebidos pelo mercado, assim como o Multiplan, né, também Iguatemi, todo o setor de shoppings, né, mostrando a recuperação da pandemia. Também lembrando que teve até uma última notícia, né, de BR Malls, ou seja, que é um dos maiores players de shopping centers do Brasil, que está aí recebendo, né, até inclusive, né, caixa eletrônico de Bitcoin, né, tem uma notícia falando sobre esse movimento aí que os shoppings podem aceitar aí novas iniciativas que inclusive aí trazem aí, ou seja, alternativas para o consumidor frequentar aí os shoppings. Isso é uma grande novidade, né? Isso é muito incipiente, mas traz aí um certo tom aí de otimismo, né, para quem gosta também de criptomoedas. Mas vamos focar aqui no seu estado de Multiplan, não, BR Malls. BR Malls, né? Setor de shoppings aqui. Mas BR Malls, né, que nós temos de destaque 100% dos ativos operando, ou seja, shoppings abertos, lojas abertas, voltando aí, né, a recuperação, ou seja, o otimismo. Os fundamentos permanecem inalterados de acordo com a companhia, né, essa é a visão deles. Tendência clara de recuperação de vendas e maior nível de confiança do consumidor. E aqui temos horário de funcionamento, né, chega superando 95%. Lembrando que abril estava em torno de 52%. O tempo de permanência também no shopping aumentou para 85%, né? Lembrando que estava em torno de 72%. E vendas totais chegando a 94%, nível pré-pandemia. Tá? Então, ou seja, praticamente os indicadores voltando aí 100% à normalidade. Né? Então, isso traz um certo otimismo. Quando a gente fala aqui de indicadores operacionais, a gente tem tanto taxa de ocupação, propostas comerciais aprovadas e custo de ocupação, né? Ou seja, o custo diminuindo à medida que também vem a de ocupação vem aumentando, né? Ou seja, e ao mesmo tempo propostas comerciais sendo aprovadas, ou seja, essa troca de mix de lojistas que foram, né, que tiveram aí a saída, né? Ou seja, que aumentou a vacância durante a crise, mas agora a gente observa um movimento ao contrário, né? Ou seja, novas propostas comerciais sendo aprovadas, é um ponto bem interessante. E indicadores financeiros, né? Ou seja, a receita líquida, né? Ou seja, em junho a receita de aluguel mínimo superou 3%, né, dos valores apresentados no mesmo período de 2019, ou seja, já superando o patamar pré-pandemia. E também a receita líquida, comparado com o segundo trimestre de 2020, subiu 41%, mas ao mesmo tempo caiu 13,6% comparado com 2019. Já o NOI também é bem interessante para quem analisa também não só, né, a parte de real estate como um todo, né, é bastante interessante ver aqui aumentando quase 70%, caindo 15% comparado com 2019, segundo trimestre de 2019, tá? O PDD, né, falando de indicadores financeiros, né, a provisão de devedores duvidosos, e aqui a gente tem títulos vencidos a vencer, a gente está falando aqui de 26,5 milhões, né, um provisionamento de títulos por faixa de conforme vencimento do boleto, e aqui temos títulos vencidos e a vencer com antecipação de provisão 16,8 milhões, tá? Geração de caixa, né, EBITDA ajustado, aumentando 188%, ou seja, uma clara recuperação, mas caindo, ou seja, comparado ali com o segundo trimestre de 2019, ou seja, ainda tem um grande crescimento ainda de geração de caixa à medida que as novas propostas vêm sendo aceitas e também vem diminuindo vacância, né? A companhia também vem aumentando receita. Fluxo de caixa ajustado aumentando ali 275%, naquele patamar da pandemia, que realmente o resultado veio muito ruim no ano passado, não só de BR Malls, mas de todas as companhias. Mas caindo 55%, ou seja, ainda tem aí uma retomada, né, tanto de horário de funcionamento, de vendas e normalização dos processos internos ainda a acontecer, né, mas números do segundo trimestre já vieram positivos. Né?
Passando aqui para o próximo slide, vai falar um pouco mais sobre estrutura de capital, né, dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, a companhia estourou ali, né, uma alavancagem de 11%, ou seja, olha agora, né, ou seja, de 11 vezes, né, quer dizer, de 11,3 vezes, chegou a 2,7 vezes, tá? E agora, quando a gente compara ali o EBITDA pela despesa financeira líquida, era 4,7, 2,3 vezes, né? Então, ao mesmo tempo que a companhia tem um cronograma de amortização, né, saudável, ou seja, ao longo do tempo, a única grande preocupação 2025, 2026 em diante, onde concentra a maior parte da dívida, vai ser um endividamento de 697 milhões de reais também em 2022, tá? Acima de 2021, que está em torno de 213 milhões, tá? Uma posição de caixa, a companhia fechou ali com 1 bilhão 810 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, abaixo do primeiro trimestre, mas acima do segundo trimestre do ano passado, que fechou com 1 bilhão 206 milhões de reais, tá? Aqui a gente tem um NPS, né, que mede ali a relação da satisfação do consumidor, né, que é o Net Promoter Score, o maior NPS do consumidor histórico, então, ou seja, a companhia encantando os clientes, melhorando o mix também nas cidades onde atua, chegando a 70%. O crescimento, né, ou seja, principalmente do planejamento, né, voltado à gastronomia e serviço, ou seja, o shopping ele deixa de ser um hub comercial, ou seja, de compras, mas também de serviço, satisfação do cliente, bem-estar. Então, o shopping é um ponto de partida para as pessoas se encontrarem e terem momentos, né, principalmente depois dessa pandemia, que traz ali, né, ou seja, um certo alívio e também uma sensação de segurança maior dentro dos shoppings da BR Malls. Então, inclusive, 51% da ABL, né, também de marcas de key account, tá? Bom, o que nós temos aqui para a gente comentar a evolução do modelo de negócios na parte digital, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Eles são uma plataforma que conecta lojistas, consumidores e anunciantes, assim como outros players também. Todos os seus players de shopping centers criaram, né, o seu ecossistema digital, tá? A gente tem a Iguatemi, a gente tem o BR Malls, inclusive até a própria JHSF também. E a BR Malls, né, traz essa plataforma conectando consumidores, lojistas e também anunciantes, né? E os objetivos estratégicos consistem em conhecer profundamente os consumidores através de inteligência artificial, fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar o share of wallet e aumentar a proposta de valor para os lojistas, consumidores e anunciantes, ou seja, um universo, ou seja, um ecossistema que seja melhor para os clientes, que aumenta a fidelidade e a recorrência nessa plataforma, que o lojista consiga ter uma venda adicional além da venda física na própria loja que ele possui na BR Malls e ao mesmo tempo trazer receita, né, de anunciantes, né, ou seja, uma receita adicional que também pode colaborar, inclusive, com uma venda dentro do ecossistema da própria companhia, né? Então a gente tem aqui a captura de dados, né, que tem um programa de relacionamento, né, e o Mall Analytics. A gente tem a omnicanalidade, onde funciona loja física, shopping, assistente de compras, marketplace de terceiros, um delivery, né, same day, ou seja, no mesmo dia, lockers e drive-thru, que traz ali opcionalidades também, né, de conveniência para o cliente. Na parte de mídia, tem uma plataforma de mídia digital, comercialização de mídia para terceiros e novos parceiros e soluções também de mídia, né? Na parte de highlights, né, ou seja, nos principais números, está falando aqui de 175 mil membros ativos, né, nos 8 shoppings de programa de relacionamento, 15% das vendas totais foram mapeadas em 4 shops e pretende atingir 30%, ou seja, dobrar essa meta até o final do ano. 36% dos clientes compraram novamente no canal assistente de compra, ou seja, mais de um terço voltaram a comprar novamente, que mostra, né, a fidelidade e recorrência do consumidor. 25% de taxa de conversão no assistente de compras, ou seja, está falando aqui em torno basicamente de um quarto, né, ou seja, que usa o assistente de compras, que acaba convertendo, acaba virando em venda. A gente está falando de 1,2 milhões de entregas pelo Delivery Center e 68 shoppings na mídia malls, né, ou seja, são 68 shoppings integrados também nessa cadeia de mídia, né? Quando a gente fala aqui de expansão, né, e também na parte de retrofit, né, ou seja, na parte de reformas também, a gente tem aqui uma expansão no Shopping Tijuca, né, no Rio de Janeiro, ressignificando a área externa ocupada pelo estacionamento e unindo aí, como a gente consegue observar nessa foto aqui, paisagismo urbano exuberante, as novas experiências gastronômicas, contemplando aí o Test Lab e entretenimento, tá? Aqui nós temos o Shopping Tamboré, né, que traz aí uma ressignificação de cerca de 6 mil metros quadrados do shopping, oferecer também novas opções ao ar livre e também à luz natural, como nós observamos nessa foto aqui, e reforçando a gastronomia com o Test Lab, tá? Então, ou seja, a companhia colocando a experimentação do cliente, né, colocando aí luz natural, ambiente aberto, ou seja, uma experiência para o cliente de uma forma diferenciada, tirando os padrões dos shoppings, ou seja, lugares fechados, enfim, trazendo mais opcionalidades. E aqui nós temos, né, as estimativas dos analistas, né, dos principais grandes números da BR Malls. Então nós temos aqui, referente ao lucro líquido ajustado, né, o mercado espera, né, no terceiro trimestre, na ordem ali
de 79 milhões de reais e 111 milhões de reais no quarto trimestre, 148 milhões já no primeiro trimestre de 2022 e no segundo tri 162, ou seja, a gente já consegue observar um crescimento de receita e também um crescimento, né, de EBITDA na geração de caixa operacional para 223 milhões de reais no quarto trimestre no final do ano, ou seja, melhora dos fundamentos, melhora dos números, geração de caixa, lucro, receita e consequentemente diminuição de dívida líquida, como a gente consegue observar aqui ao longo dessa tabela, ou seja, superou, né, 4,2 bi no segundo tri e pode chegar, de acordo com o consenso dos analistas, em torno de 2,3 bilhões de reais no ano que vem. Tá? E agora que a gente vai comentar aqui sobre preço-alvo, né, dos principais analistas, nós temos aqui 9 recomendações de compra, 4 manter e 1 de venda, Morgan Stanley recomendando aqui neutro a R$11, Goldman Sachs recomendando a R$12, temos Banco do Brasil recomendando compra a R$13,80, Credit Suisse neutro a R$12, Banco Safra R$14, Itaú BBA também colocando a R$11 e também BTG colocando a R$13,50, Débora. Então esses são os principais números, indicadores operacionais e financeiros da BR Malls. Vamos falar agora do setor de varejo, né, Alex? Agora vamos falar dos números desse segundo trimestre aí de Magalu, que inclusive atualizou aí a projeção para a estrutura logística aí até 2023, né, Alex? É isso aí, inclusive, Débora, quando a gente fala de logística, né, fala de Magalu, né, a gente consegue pensar em Correios, né, ou seja, muita gente pensando que a Magalu pode ser, né, ou seja, um dos players que podem adquirir aí um possível, né, ou seja, privatização dos Correios, que também isso é uma outra polêmica do mercado, né, ou seja, será que quem vai levar, né, os ativos aí caso, né, seja privatizado? Então isso é um ponto muito interessante, mas não dependendo de Correios, Débora, também a Magalu vem investindo em diversos players, né, em diversos nichos, né, que englobam entregas ultra rápidas, ou seja, entregas no mesmo dia, marketplace, enfim, a companhia vem deixando também de ser aquela cara do varejo tradicional e investindo em outras companhias disruptivas do mercado, né? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho mais da Magalu agora nos resultados do segundo trimestre, né? Então, destaques financeiros, o que nós temos aqui para abordar? A gente tem um crescimento das vendas totais de 60%, crescimento do e-commerce, né, um crescimento de 3P crescendo 46%, um crescimento total das lojas físicas de mais de 100%, 112%, e também temos vendas totais, né, ou seja, 13,7 bilhões de reais, e também 455 milhões de EBITDA ajustado e 89 milhões de lucro líquido, tá? Ajustado no segundo trimestre. Aqui a gente vê a evolução da margem EBITDA, né, ou seja, o que compõe a margem, né, ou seja, a gente está falando de uma margem de 5,2%, de margem EBITDA, que comprova aí basicamente, né, a relação de despesas com vendas, a margem bruta e despesas administrativas. A gente tem um PDD aqui, mas muito neutro, né, ou seja, a gente consegue ver a maior parte que colabora com despesas com vendas, né? E também, claro, lembrando, segundo trimestre ajustado 5,1%, mas colocando o fator não recorrente, chega em 5,2% de evolução de margem. Uma sólida estrutura de capital, para quem conhece Magalu, é uma companhia muito sólida, né, ou seja, tanto em caixa quanto em endividamento. Caixa líquido, né, ou seja, a companhia 7,7 bilhões de reais, incluindo, né, os recursos do follow-on. A companhia também possui um capital de giro muito bem empregado e também uma geração de caixa, como a gente vê aqui, o fluxo de caixa da companhia chega em torno de 10 bilhões de reais, tá? Ou seja, quando a gente compara principalmente, né, ou seja, o caixa e os recebíveis, né? Ou seja, a companhia tem um caixa de 5,7 bi, recebível 4,7 bi, então 10 bi, né, de fluxo de caixa. A companhia tem números muito sólidos, tá? Aqui também nos últimos 12 meses, né, a gente consegue comparar aqui uma relação também da Luizacred, né, são mais de 6 milhões de cartões emitidos, ou seja, a companhia no seu braço financeiro, né, vem percebendo que a base, né, do base de cartão do Luiza vem crescendo ao longo do tempo, desde junho do ano passado, que era 5 milhões, agora 6 milhões, ganhou 1 milhão de cartões aí, né, de base, né, ao longo do período, que simboliza o aumento do apetite de crédito, ou seja, pessoas querendo consumir cada vez mais através do crédito, ou seja, não só os meios tradicionais, mas utilizando aí a conveniência, né, dos cartões Luiza, e também traz uma percepção econômica melhor, ou seja, à medida que a carteira de crédito, né, do Magazine Luiza aumenta e o PDD, a carteira, né, quando a gente vê aqui a carteira de crédito, né, a percepção de inadimplência diminui, né? Então a gente tem aqui o faturamento, né, um TPV nesse braço aqui financeiro superando aqui 17,8 bi, sendo que o cartão Luiza fora do Magalu 14 bi e cartão dentro do Magalu 3,7 bi. Mas independente disso, a gente está falando de um resultado consolidado crescendo 38%, tá? E aqui, falando de inadimplência, como eu comentei, ou seja, se a carteira de crédito está aumentando,
né, e consequentemente o PDD está diminuindo, claramente a inadimplência está no menor nível histórico, tá? Então, ou seja, melhor momento, né, para o braço financeiro da Magalu, porque a gente consegue observar aqui o NPL acima de 90 dias, 4,7%. E quando a gente consegue cobrir aqui na parte de 15, 90, 2%. Ou seja, ao mesmo tempo a companhia possui, né, uma cobertura de 222%, né, em junho de 2021 e um lucro líquido também nessa tabela ao lado, né, a gente consegue ver aqui crescendo 143% nesse braço, né, ou seja, a companhia tendo ótimos resultados. E o follow-on, né, acho que é um ponto bem interessante, muita gente falando a companhia, né, empregando, né, o dinheiro, né, que foi arrecadado, terá foco na ampliação da logística, como a Débora comentou, tecnologia e novas aquisições para o sistema Magalu. Acho que a M&A não é uma grande novidade, a companhia vem adquirindo diversas companhias, então eles querem, em termos de aquisições, fortalecer os drives estratégicos com destaque de novas categorias e fintech, ou seja, categorias de empresas que fazem totalmente sentido, não significamente companhias grandes, né, mas não só, por exemplo, uma Kabum, né, mas também uma companhia menor, uma companhia que pode fazer totalmente sentido na parte da cadeia logística, na parte de tecnologia, que tem uma expertise, que tem um know-how, que pode fazer um total sentido para a estratégia da Magalu. Na parte de tecnologia, eles investem muito, né? Ou seja, dentro dos seus próprios processos, numa parte orgânica, né? Além de uma parte inorgânica, como eu disse, de aquisições, mas eles estão investindo em inovação, pesquisa e desenvolvimento, né? O P&D, logística e expansão das entregas mais rápidas, como eu disse, fora também das capitais, ou seja, trazendo essas entregas mais rápidas ao longo do Brasil todo, com uma cadeia logística que pode proporcionar esse movimento com novos centros de distribuição e também cross-dockings, né? Eles captaram cerca de 4 bilhões de reais na oferta subsequente de ações, né? Ou seja, no follow-on, e esses 4 bilhões vão ser endereçados para essas 3 principais iniciativas, tá? O ecossistema Magalu, a gente tem, né, o mundo aqui da Magalu como um todo, né? Ou seja, a gente tem o Kabum, né, como eu disse, né, uma maior aquisição da companhia, né, o Aikifome, né, que se assemelha ali com o iFood, né, também com o Uber Eats, né, estante virtual, canal Tech, né, tem diversos braços de conteúdo aqui também, como o Jovem Nerd, que traz lead para a companhia, né, também tem diversos parceiros aqui, né, como o Magalu Pay, né, consórcio Magalu, Magalu Pagamentos, Luiza Crédito, como eu comentei, Luiza Seg, né, na parte de seguros, ou seja, um braço financeiro muito robusto. Na parte do varejo nós temos a Zattini, Época, a Showstock, né, também a própria Netshoes, como eu comentei, e o varejo Magalu, que todo mundo conhece, que pode também não só consumir tanto dos próprios sellers, né, no 3P, também na parte de 1P, nas lojas, no aplicativo e também no site, que conta com uma logística, né, com a Magalu Entregas, né, a própria GFL, a SyncLog, né, também tem a SOD e a LogBee, né, são as companhias, alguns nomes, né, vocês não conhecem, mas fazem parte das entregas do dia a dia quando você pede algo ali, qualquer mercadoria, dependente aí de onde você esteja no Brasil todo. Esse ecossistema da logística da Magalu, que tem um grande diferencial, né, ou seja, entregas muito rápidas, de altíssima qualidade. Então aqui a gente vai falar um pouco mais, né, sobre os resultados, principalmente em relação à expectativa, né, dos analistas, ou seja, a gente acabou de falar dos resultados que já foram, né, apresentados, e aqui são as estimativas, né, ou seja, o mercado espera no terceiro trimestre mais de 580 milhões de EBITDA, no terceiro tri, no quarto tri 683 milhões de EBITDA e no primeiro trimestre do ano que vem 798 milhões de EBITDA. Já o lucro líquido, 298 milhões e pode chegar ali até 485 milhões, que seria no segundo trimestre do ano que vem, em 2022. Tá? Então esses são os principais consensos, números dos principais analistas do Brasil. E aqui falando de preço-alvo, né, a gente tem 16 recomendações, né, 10 recomendações de compra e 6 recomendações de neutra, né, manter. BTG dando compra a R$ 26, JP Morgan, né, também colocando ali a R$ 30, Banco do Brasil a 27, também temos Credit Suisse também a 24,97, Grupo Santander também colocando a 28, né, Morgan Stanley também a 28 e também temos Eleven também a R$ 27. Também temos outros grandes bancos e corretoras recomendando as ações da Magazine Luiza, Débora. Aí, Alex, inclusive tem o Roberto Silva está aqui dizendo assim, com todas essas aquisições deveria ter comprado a Via Varejo, né? Aí ia diminuir a concorrência. Bom, se diminuir a concorrência ou não, é justo de Via, que a gente também vai falar agora, né, Alex? Que, aliás, recentemente trocou o ticker da companhia. Não é mais, primeiro que a companhia não é mais Via Varejo, é só Via, e agora o ticker da companhia é Via. É 3. Isso aí, VIA3. Legal, a companhia fez essa alteração, né? Também está vendo diversas companhias, né, Débora, mudarem, né, os seus nomes, né? Até, inclusive até a própria dentro da Via, né? A gente consegue observar esse movimento, né? Não é mais ponto frio, agora é ponto, né? Então a companhia vem mudando internamente o seu brand, né? A sua marca. Isso é bem interessante.
Mas bom, o que nós temos aqui para a gente comentar, né, os resultados da Via, né, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre GMV, né, a gente estava comentando um pouquinho sobre o valor transacionado, né, ou seja, da companhia, tanto 1P quanto 3P, ou seja, tanto de estoque proprietário da companhia como estoque de seller, né, ou seja, a gente vê aqui na parte GMV que foi transacionado 4,7 bi, na parte de 3P 1,7, somando, né, uma conta simples aqui, somando um com o outro, a gente consegue entender aqui esse número que ultrapassa ali o total de GMV bruto, tá? 11,4 bi, tá? Lembrando que a gente está falando de um crescimento de 51% com o ano passado, o total participação das vendas digitais no canal do GMV total, né? Sobre o GMV total, a gente está falando de crescimento de 65%, e lembrando que no segundo trimestre 85% das lojas estavam fechadas, por isso que as vendas digitais superaram, né, a média histórica, mas mesmo assim está em franca expansão mesmo com a reabertura econômica, tá? Então isso é um ponto interessante. Falando em relação ao primeiro semestre, foram mais de 21,7 bilhões de reais em GMV bruto, tá? Aqui o desempenho online, a gente tem 7 trimestres consecutivos da companhia de crescimento acima do mercado. Então a Via, né, versus o mercado, ela vem crescendo muito acima dos seus players, né, ou seja, dos seus principais concorrentes, né? Uma delas a gente comentou ali que era a própria Magalu, né? Mas aqui não só a Magalu, mas todos os players do mercado, né? A gente está falando aqui de um crescimento, né, desempenho da Via de 36%, ante, né, o mercado como um todo crescendo ali 17%, tá? No desempenho online. De volta, né, o EBIT, né, a gente está falando aqui principalmente o EBIT, né, que a gente fala aqui, é a pesquisa, né, ou seja, de e-commerce ali, ou seja, realizada pela Nielsen, né, que foi recalculada em 10% devido à inclusão de dados da Via na sua base de cálculo. Então a gente consegue observar aqui, né, que a Via volta a participar do EBIT, faz o mercado digital registrar um crescimento de 10%, de acordo com as matérias dos canais aqui na internet. E aqui nós temos resultado agora para a gente comentar, né, o GMV, como eu já falei anteriormente. Margem, a companhia apresentou uma margem no primeiro semestre de 31%, no segundo TRI de 30,8%, bem em linha, né, com o semestre. Já em relação de EBITDA, na geração de caixa, a companhia conseguiu fazer ali uma queda comparado ao ano passado, 485 milhões, mas superou R$1 bilhão também no primeiro semestre de 2021, assim como o segundo semestre de 2020, tá, que ultrapassou 1,17 bilhões de reais. Já de lucro, a companhia um aumento de 300%, né, comparado na base semestral, e 100%, um pouco mais de 100% na base trimestral. Aqui a gente vê aqui a reconciliação, né, do segundo trimestre de 2020 com 2021, né, a gente consegue ver aqui os efeitos não recorrentes na base aqui, né, do imposto e contribuição social, também que pesa ali em relação ao lucro líquido, e alguns números a gente já comentou aqui. E o resultado operacional, a gente consegue observar aqui tanto o trimestral que está na parte roxa, quanto na parte verde aqui a base semestral. Então o EBITDA também crescendo ali, a companhia conseguindo gerar caixa, e ao mesmo tempo o GMV bruto também crescendo quase 40% na base semestral, e lucro líquido também a companhia saindo, né, de um patamar negativo do ano passado e agora voltando a registrar um lucro líquido de 109 milhões de reais no primeiro semestre de 2021. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, destrinchando um pouco mais sobre o lucro bruto. A gente consegue ver aqui o crediário, cartões, serviços, fretes e montagem, né? Ou seja, a gente consegue ver nessa margem que fechamento de lojas impactados diretamente essa receita de crediário e também de outros serviços. E a margem comercial também, que teve a relação de negociação comercial, ou seja, principalmente que a gente consegue observar em relação à margem comercial de 2%, e também a parte de serviço que teve aí uma queda de 0,3% e frete e montagem de 0,7% no período, tá? Quando a gente consegue observar esse indicador também em relação a despesas financeiras e ativos físicos, no ativos físicos a gente vê uma forte diluição de base de ativos em função de performance de vendas, e despesas financeiras, redução do custo de spread e alongamento da dívida com custo relativamente menor. Isso não só a Via fez, tá? Mas diversas companhias fizeram isso, ou seja, ao longo da pandemia a gente conseguiu ver taxas básicas de juros muito mais atrativas, então eles conseguiram captar dinheiro no mercado, jogar a dívida para frente, né? Ter o duration da dívida menor, com o custo médio da dívida também maior, né? Ou seja, o duration com uma taxa média, né? Ou seja, de custo de dívida menor. Tá? Então essa é a receita que a companhia consegue fazer para melhorar sua estrutura de capital. E também o caixa líquido, né? A companhia possui ali um pouco mais de 6,7 bilhões de reais, considerando, né, a liquidez ali com caixa de 2,3 bi, e a amortização está muito em linha, tá? A companhia tem uma dívida de 1,6 bi no 2021, mas ao longo do tempo ali a companhia está muito bem equacionada, tá? Em relação a cronograma de dívida. Fluxo de caixa, a gente consegue ver também em relação a esses 6,7 bi, né, para onde a gente consegue chegar a esse número, tanto em relação a lucro quanto em relação de posição de caixa, fluxo de caixa das operações e investimentos.
Então a gente consegue ver a forte geração operacional de caixa nos últimos 12 meses, uma melhoria no capital de giro, investimentos em estoques, um crescimento de MV, como eu comentei, crescendo quase 40% nos 6 primeiros meses, início de monetização dos impostos e aceleração de investimentos. Tá? E aqui que nós temos para falar, né, estimativos analistas, a gente não tem nenhum grande número aqui, os analistas abriram aqui de consenso, só temos aqui alguns múltiplos, né, como inclusive EV/EBITDA, né, ou seja, a gente consegue ver aqui a própria companhia, né, ou seja, colocando aqui os próprios analistas, né, revisando aqui EV/EBITDA 2021 11,12 vezes e 9,21 vezes ali para 2022, tá? E aqui, quando a gente fala aqui de via, né, o que nós temos aqui de preço-alvo, os analistas, ou seja, a gente vê aqui Morgan Stanley a R$14, Banco do Brasil a R$18,50, Bradesco BBI a R$17, Credit Suisse a R$24 e também JP Morgan a R$14, Banco BTG a R$21 e Itaú BBA a R$16,50. Débora, são 13 analistas recomendando compra e 5 analistas recomendando manter, né, a recomendação neutra das ações da Via, Débora. Pois é, Via, Magalu, aliás, hoje o setor de varejo anda em queda, né, Alex? Eu estava até dando uma olhadinha aqui para poder, né, ver como é que estava esse mercado. Agora, quem está acompanhando aqui a BMC desde essa manhã, já está vendo aí o dia, apesar de que a gente via numa queda de manhã, o Ibovespa virou, segue subindo, a gente tem alguns bancos aí subindo e eu quero dar um spoiler aqui para todo mundo que está acompanhando a gente, Alex. Segunda-feira teremos Banco do Brasil. Então, para quem quer se preparar e não perder aí, já ficar por dentro de tudo que está acontecendo, Banco do Brasil vai estar aqui. Banco do Brasil que, inclusive, agora segue subindo, né? O papel da companhia está subindo agora. Hoje, bancos aí estão segurando um pouquinho aí também o Ibovespa, estão ajudando um pouco nessa alta, né? É isso aí, Débora. Inclusive, Banco do Brasil, acho que vale a pena olhar um pouquinho, né? Ou seja, apesar dos indicadores fundamentalistas, acho que muita gente que investe no Banco do Brasil, Débora, quando a gente conversa aqui no dia a dia, né, a principal tese é o desconto, né? Ou seja, o desconto pelo valor patrimonial, ou seja, a companhia está relativamente barata, né, comparando ao patamar histórico, né, ou seja, pelo valor patrimonial. Não significa que isso é uma boa oportunidade de investimentos, essa é uma das teses. Né, também quem investe, né, em Banco do Brasil também comenta bastante sobre o relacionamento com o banco, né, ou seja, os clientes são muito fidelizados há muitos anos, pela solidez do banco também em receitas, né, ou seja, a gente consegue observar também a companhia tem um braço, né, de crédito agrícola muito forte, a maior carteira de crédito também do Brasil, que isso a gente consegue ver que o agro não para e para crescer precisa de crédito, né, e o Banco do Brasil é um grande parceiro dessa parte agro e também vem crescendo em outros braços, né, ou seja, quando na parte de digitalização a gente tem uma grande dúvida, né, sobre esse crescimento na parte digital dos grandes bancos, né? Você acha que os grandes bancos vão continuar crescendo na parte digital, acompanhar o crescimento das fintechs? Né? Essa é a grande dúvida, né? Isso que é para quem investe nesses grandes bancos, não só o Banco do Brasil, como o Itaú, Bradesco, Santander, também vem acreditando nessa tese, né? Principalmente que os bancos vêm investindo, ou seja, ou vem criando, né? Vem comprando fintechs, enfim, vem incorporando novas tecnologias para não ficar para trás. E também, consequentemente, é a outra dúvida, né, Débora, é a implementação do Pix, que tira aí uma receita de serviço, né, tanto na parte de TED, na parte de custos, cartão de crédito, né, inclusive anuidades. Então isso diminui, né, consequentemente, né, a taxa de retorno, ou seja, o ROI dos bancos, que também isso é uma outra discussão, que isso a gente pode entrar falar um pouco mais com o Banco do Brasil e, consequentemente, é uma tese de investimentos, né, que diversos analistas, investidores vêm comentando sobre o case. Agora, essa questão do Open Bank, né, Alex? Como que isso vai pesar aí para esses bancões? Olha, Débora, eu acho que esse é um ponto muito novo, né? Eu acho que, claro, né, o Brasil sempre sendo na frente, acho que muita gente critica, né, o Brasil como um todo, né? Ou seja, o sistema financeiro. O Brasil, a gente falar de Open Banking é uma grande novidade não só no Brasil, mas no mundo. Né? O Brasil ele está muito à frente, né? Ou seja, por exemplo, um Pix, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, a maior economia do mundo não tem esse tipo de tecnologia, né? Então, aqui no Brasil, acho que o mercado aguarda isso, né? Ou seja, já está vendo esses impactos de uma forma muito positiva, consequentemente, né, para o investidor também já está sentindo, já está utilizando, está vendo aqui números recordes, né, na parte de Pix. O Open Bank vai trazer, principalmente, Débora, uma agilidade muito grande na base de cadastro, né, na base também, principalmente na velocidade dessas transações, principalmente facilitando a base de crédito, ou seja, aprovações de crédito. Então isso traz na parte financeira um ecossistema que fica muito menos burocrático, muito mais fácil na base do consumidor para quem precisa de crédito, né, para quem precisa de velocidade. Acho que é isso que o Brasil precisa para criar mais negócios, né, ou seja, para os bancos também gerarem mais receita.
É claro que é uma disrupção e sempre o mercado vai ser disruptado de uma certa forma e os bancos estão passando por isso, mas é de uma boa causa, né, Débora? E teremos mais banco na semana que vem, porque na terça-feira teremos aqui o BMG, para poder a gente falar um pouquinho mais sobre a companhia, ou seja, vamos mergulhar aí no mundo de bancos, né? Ontem a gente falou do setor aí de corporação, hoje também, então na segunda que vem a gente vai ter Banco do Brasil, na terça-feira a gente vai ter BMG, inclusive vai estar o MPK tá dizendo assim, opa, Débora, legal, isso é muito bom para a gente se organizar. Tô de olho aguardando o Enjoei também, gente. Olha, o Enjoei a gente está tentando, a gente já tentou, aliás, contato com a companhia, tentamos aí conseguir encaixar a agenda com eles, ainda a gente não conseguiu aí uma confirmação deles e por isso a gente ainda não conseguiu trazer aqui, mas o MPK fica tranquilo que a gente não perdeu esse contato com eles, a gente está tentando. Mas olha, semana que vem, olha como que tá legal que é a nossa programação. A gente vai ter Banco do Brasil, BMG, né, Alex, aí, a gente pode falar um pouco mais sobre como foi o segundo trimestre também de BMG, né? Teremos Mater Day também na semana que vem, na quinta-feira também por aqui, ou seja, só um pouquinho do que vai rolar. Mas BMG também é um grande banco aí para poder a gente entender um pouco mais sobre a atuação do banco do mercado. É isso aí, é um banco um pouco mais nichado, né, para quem conhece, né? Ele vem crescendo muito mais na base de consignado, né, na base ali que vem sendo principalmente um banco PAN, acho que dá para comparar ali um BMG com o banco PAN, quando a gente fala de bancos listados, é um banco médio, né, não é um banco grande ali, tem o potencial, né, também de crescimento, né, à medida que ele é um banco menor do que os grandes bancos, né, uma velocidade, mas também tem que entender um pouco mais, né, sobre o principal risco das carteiras, né, os ramos de atuação, né, e agora, né, principalmente nessa retomada econômica, onde que vai ser essa estratégia do BMG, isso que a gente vai abordar, né, sobre a companhia, mas é um banco muito conhecido, né, principalmente na base de consignado, que é um crédito um pouco mais sólido, né, que tem um pouco mais de garantia, então é isso que a gente deve entender, aonde o próprio Banco BMG está aí, olhando, né, tendo novas tendências, acho que só aqui, né, no BMC Business, na BMC News, que você vai ter em contato diretamente com os executivos, não só de BMG, mas de todas as companhias da Bolsa, né, Débora? É isso aí, então fica aí a programação já previamente aqui para vocês, a gente vai se despedindo porque a Hanna Beltrão tá chegando aí com o Nau junto com o Rafael Lara para poder trazer essas últimas notícias do mercado, né, Alex? E agora a gente vai cessar e descansar um pouquinho, né? É isso aí, que segunda-feira tem mais, pessoal. Muito obrigado a todos. Débora, um grande abraço. Obrigado a todo mundo que nos assiste e também, claro, né, os comentários que sempre deixo aqui no chat, né, do BMC Business. Está aqui na nossa programação do BMC News, que rola todo dia. Agora eu vou passar aqui, né, Débora, vamos passar o bastão para o Rafael Lara e também para a grande Hanna Beltrão. Grande abraço, pessoal. Só lembrando, pessoal, que vocês podem continuar também aqui acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, onde também o Alex faz sempre uma live de fechamento junto com o Rafael Lara, além do nosso portal, que tem notícias sendo atualizadas lá minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional aí para todos vocês, porque só aqui na BMC a gente tem informação que gera valor aí para os seus investimentos. Então fiquem ligados que semana que vem a gente vai ter aqui Banco do Brasil, BMG, Neogrid, Aliança Sonai e também Mater Day. Anotem aí na agenda de vocês, fiquem ligados, não perca a nossa programação, mas eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui e você continua na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela audiência de todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.